Sejam bem-vindos a esse canal aqui que tem o objetivo de te mostrar como construir um currículo de destaque para a sua residência médica dos sonhos. Gente, se você está chegando aqui de paraquedas e ainda não me conhece, prazer. Eu me chamo Clara Aragão e ensino estudantes de medicina a terem um currículo de destaque para a sua residência médica dos sonhos. E hoje nós vamos estar falando sobre o que o estudante de medicina ele precisa saber para estagiar nos melhores hospitais do Brasil inteiro, ou até mesmo o que é que ele precisa saber para estagiar, independente da sua faculdade, em hospitais locais. Então hoje nós vamos estar falando sobre o que é que o estudante de medicina ele precisa saber sobre esse tema, tá bom? O que é que você precisa fazer para se ver estagiando, por exemplo, no Sírio-Libanês? Você se vê estagiando lá no Sírio? Já imaginou você, estudante de medicina, indo diretamente para o Sírio-Libanês? Estagiando em um local de excelência médica. Fazendo lá uma parte do seu internato em um local de excelência médica. Já imaginou você em um centro que tem a disponibilidade de fazer uma cirurgia robótica, em um centro onde você tem a melhor educação médica, onde, por exemplo, é o centro que faz os principais transplantes cardíacos do Brasil, onde ele ensina outros centros a fazerem transplantes cardíacos, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Cardiologia. Ou então você ir para um serviço onde tem residência médica, como por exemplo os hospitais da Faculdade de Medicina da USP, ou então da Santa Casa de Misericórdia, ou então da PUC Campinas. Como é, cara, que eu posso ir para esses locais? E hoje eu vou estar falando sobre isso com vocês. E o primeiro ponto que você precisa entender para começar a fazer estágio, e fazer estágio do jeito certo, em boas instituições, e também somar no seu currículo para residência médica, é você entender, primeiro ponto, que estágio é uma das pontuações para residência médica. O estágio, ele é, de fato, uma dessas pontuações, tá bom? Ele é uma pontuação muito interessante. E eu sei que tem pessoal, tem uma galera que diz assim, cara, eu tô iniciando no curso, eu não sei ainda o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo focar. E nesse momento eu queria chamar as pessoas que estão nos primeiros períodos e, olha, acorda. Acorda enquanto ainda tem tempo. Por quê? Porque você está no time ideal de começar a construir o seu currículo. Os primeiros períodos é muito legal você começar a construir o seu currículo. Por quê, Clara? Porque você está num período em que você consegue se organizar melhor e distribuir as atividades ao longo do curso. Então, do primeiro ao quarto período é um ótimo tempo para você começar a se organizar e saber o que você vai distribuir de atividade ao longo do curso. E você conseguir oportunidades e conseguir currículo suficiente para participar de estágios. E o estágio, além de ser um excelente ponto de formação médica, ele é uma das pontuações para residência médica. E, Clara, eu conheço pouco de currículo, eu não sei absolutamente nada de currículo, eu só sei que estágio e publicação científica pontua, eu só sei de estágio e liga acadêmica pontua. Eu acho que estágio tem uma pontuação enorme para o currículo. De fato, estágio, ele tem uma pontuação relevante para a residência médica, tá bom? Então, estágio, ele sim, ele é uma das pontuações para residência médica. Então, olha aqui. Vou passar para você aqui. O quanto estágio pontua, por exemplo, no PSU de Minas Gerais. Em Minas Gerais, pessoal, a pontuação para estágio ela é 0,7 de um edital que é muito cri-cri para pontuar. Então, sim, estágio ele é uma pontuação relevante em alguns editais de residência médica. Esse aqui, por exemplo, no PSU de Minas Gerais, ele coloca uma obrigatoriedade para ele começar a pontuar estágio. Ele fala aqui, estágios extracurriculares práticos em instituições de assistência à saúde com suporte propedêutico que possuem residência médica ou que seja o principal campo de estágio de um programa de residência médica ou o SAMU ou hemocentros estaduais não integrantes das disciplinas de histórico escolar. Então, ele coloca onde você quer realizar estágio para poder pontuar. Esse aqui é desse edital em específico. Certo? São obrigatoriedades desse edital para quem quer ir para Minas. Vou passar outros editais aqui. E um ponto interessantíssimo que a gente consegue observar desse edital em específico e que você pode aplicar para grande parte de outros editais é o seguinte: o tempo e a carga horária mínima aceitável para ele começar a pontuar. Então veja bem que estágios extracurriculares, eles vão começar a pontuar na residência médica a partir de 3 a 6 meses. E ele vai ter uma carga horária mínima de pelo menos 90 horas para cada um deles. Bora ver aqui como é que o edital de residência médica do Ceará vai pontuar. E qual a quantidade de pontuação que o estágio tem para residência médica nesse estado. Então você tem aqui, treinamento não obrigatório, que são atividades basicamente não previstas na grade curricular da graduação de medicina em serviços do SUS
próprios ou conveniados em serviços de saúde que possuem um programa de residência médica ou especialização devidamente credenciados pela Comissão de Residência Médica ou pela Sociedade de Especialidades Médicas. E aqui, basicamente, o que é que ele quer que você faça? Ele quer que você faça um estágio em um hospital. Ele quer que você faça um estágio em um hospital, certo? É isso que ele quer. Ele não precisa complicar muito. Só que o que é a obrigatoriedade desse critério aqui que ele está falando? Então, o que acontece? Às vezes o pessoal faz o seguinte: vai para as férias e acompanha um médico nas férias. Acompanhou o médico nas férias e pediu uma declaração de estágio. Pois é, infelizmente aquela declaração de estágio ela não é válida. Primeiro, por quê? Porque você pegou diretamente com o seu preceptor. E quando você faz isso, já deixa de valer em vários editais de residência médica. Segundo, porque a carga horária ela não bate para o processo seletivo de residência médica. Então você vem aqui para o ARES, ele faz uma obrigatoriedade de 240 horas de estágio. Então o estágio, não é todo estágio que pontua para residência médica. Então o estágio para pontuar na residência médica, ele tem que obedecer esses critérios aqui. Principalmente de hora e de localidade do hospital. São alguns critérios que são obrigatórios. Claro, mas essa de 240 horas é só um estágio? Ou eu posso somar as horas de diferentes estágios? Não. Você pode juntar a carga horária de diferentes certificados. Você vai ter que fazer uma só de 240 horas. Só que existem algumas formas de você criar esse estágio para você, fundar esse estágio na sua universidade, ou até mesmo existe uma outra forma de você solicitar esse certificado para o hospital. Então, já que você acompanhou o médico em um determinado ambulatório, em um determinado hospital, por que não pegar uma lista de frequências e levar para o diretor do hospital para ele fazer essa validação? E aí você vai dar o exemplo de certificado que você quer que ele emita e ele pode muito bem emitir para você. Isso é uma das vias. Tem, no mínimo, 4 vias com relação a isso. Mas seguimos. Outro edital super interessante que pontua estágios é o ENARE. E o ENARE, ele também vai estar pontuando estágio, certo? E ele tem a pontuação de estágio extracurricular cursado em regime de plantão com no mínimo 12 horas por semana, ou seja, você tem que ir naquele serviço acima de 6 meses. Em serviços ligados a instituições de ensino superior, quando TCV IES é uma sigla para instituições de ensino superior, ou declaração do setor de ensino do estabelecimento de saúde, comprovado documentalmente e vai ser considerado semestre letivo. Tem 4 pontos. Só que às vezes o que eu vejo a galera comentando e eu vejo o pessoal até mesmo fazendo algum equívoco, inclusive eu até anotei aqui o que o pessoal já chegaram a me falar recentemente. Então, me falaram assim: Clara, olha, é o seguinte, eu quero ter tópicos para colocar como estágio, porque eu trabalho durante o curso de medicina e eu não tenho muito tempo disponível. E um ponto muito interessante que eu queria frisar na cabeça de vocês hoje é que, sim, estágio é importante, imprescindível você realizar estágio na faculdade de medicina, isso é imprescindível. Só que do quesito de currículo, vamos colocar César no lugar de César. Estágio ele não é a pontuação mais importante que você tem para a residência médica. Existem pontuações, por exemplo, no ENARE, que é muito mais alta do que estágio. Muito mais alta. A pontuação, por exemplo, de produção científica, você vai totalizar tudo, dá 35 pontos. Estágio é só 4 pontos. Então, veja bem que, se você está começando a construir o seu currículo agora, o estágio, ele não seria a sua primeira opção. Só que o estágio, ele tem uma função extremamente importante para a formação médica. E, Clara, que função extremamente importante é essa? Então, a função extremamente importante do estágio é para prevenir o que está acontecendo nos dias de hoje. Claro, o que está acontecendo nos dias de hoje? Você tem uma superlotação das faculdades médicas, uma superlotação do ensino médico, um crescimento gigante. Então, se você for comparar, por exemplo, em 2010, nós tínhamos cerca de 160 escolas, hoje nós temos cerca de 380 escolas médicas, muitas escolas médicas. Com quantas pessoas você divide o paciente lá do seu ambulatório da sua universidade? Com quantas pessoas você divide? Com quantas pessoas tem um grupo da sua faculdade? Com quantas pessoas você vai para o plantão da sua faculdade? Não que o paciente ele seja, por exemplo, algo seu, exclusivo, que só você pode pegar no seu... Não, ele não é uma posse. Mas vamos situar o paciente como um objeto de ensino, de aprendizado, tá bom? Vamos colocar assim. Imagina o quanto você aprenderia e o quanto prática mais você teria se ao invés de você dividir com um monte de gente, você tivesse 3 pacientes para cada aluno de medicina. E não 10 alunos de medicina para um paciente.
Então, o Conselho Federal de Medicina já determinou que 92% das escolas médicas não têm critérios suficientes para estabelecer uma educação médica de qualidade. E o cenário, minha galera, é esse aqui de baixo que eu estou mostrando para você. Erro médico, isso é um dado do PebMed, tá? Foi publicado agora, a notícia acabou de ser publicada. Erro médico causa 6 mortes por hora no Brasil. E, gente, isso é inaceitável. Mas qual é a consequência? Isso aqui é consequência de quê? De uma má formação acadêmica. De pessoas que não se preocuparam durante a graduação de estar presente num estágio. De pessoas que não acordaram para a universidade dizendo: ei, você vai trabalhar um dia. Porque o pessoal deixa para ter prática, sabe quando? O pessoal tá deixando para ter prática no 7º período. Faltando 1 ano para chegar no internato. Isso é um absurdo. Eu conheço pessoas que foram para um postinho no 7º período. Mas o que você pode fazer é ficar reclamando? Não. Você tem a habilidade de mudar essa sua realidade e de você conseguir a oportunidade de estar estagiando e crescendo no seu conhecimento médico e na segurança para você se formar. E não é só sobre como você pode ter um currículo de destaque por meio do estágio. Sim, você pode. Mas é muito mais do que isso. É você conseguir um currículo bom para passar numa residência boa, num serviço bom, num serviço que você vai aprender realmente de verdade, num serviço em que você vai se formar um excelente cirurgião, um excelente endocrinologista, um excelente geriatra, um excelente pediatra. É você ir para um serviço bom e não para onde o serviço que deu para ir. É você conseguir com um currículo bom entrar em um estágio que vai te formar um médico mais seguro. Que vai te fazer com que você seja um estudante de medicina que entre no internato mais seguro, cara. Então é sobre isso. Então o estágio ele apesar dele não ser uma das pontuações mais relevantes da construção do seu currículo para a residência médica, o estágio, ele é um elemento de educação médica imprescindível, porque não existe isso de você ficar só olhando o livro. Você decora o livro 25 vezes. Sabe o mais engraçado de olhar o livro e decorar o livro? Vocês já chegaram a ver algum livro de urgência e emergência? Quando você vai estudar o livro de urgência e emergência, os capítulos dos livros são assim: pneumonia, insuficiência renal aguda, edema agudo de pulmão. Só que quando o paciente chega para você no pronto-socorro, ele não chega só com isso. O paciente chega com a doença respiratória, com a pneumonia, com a doença renal crônica, diabético descompensado. Você não vai ter só um capítulo do livro para analisar ele ali. Não! Você vai ter que ver todo o resto. E, cara, como é que eu consigo ver todo o resto? Se eu hoje só estou estudando. Você vai ter que ir para a prática. Porque só na prática que você vai conseguir unificar aquilo que você está estudando nos vários capítulos de livro. Porque o paciente, infelizmente, ele não é prova. E ele não é protocolo. Isso é um ponto a gente entender, tá? Então, o ponto que eu quero comentar com você aqui é que, certo, de fato, estágio não é a maior pontuação para residência médica. Não é a maior pontuação para residência médica. Existem pontuações que são bem maiores. Porém, ele é essencial para a educação médica. E outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, eu até deixei um slide só para a gente estar falando sobre isso, é de fato para você ter cuidado na hora de acompanhar os médicos nas férias. Mas foi falado aqui que a própria faculdade orientou durante o acompanhamento do médico das férias, pegar uma declaração, uma frequência de aulas, frequência de prática. Porque depois você vai fazer o quê? Bom, depois você vai pegar essa frequência de prática, frequência de aulas e vai levar para o diretor do hospital e solicitar um certificado daquela atividade que você fez. Cara, por que eu não posso pegar com o meu preceptor? Veja bem, o seu preceptor ele não é um representante institucional. Então, muito cuidado ao acompanhar médico nas férias. Cuidado com você pegar o certificado. Mas também, sabe de uma coisa? Muito cuidado com o médico que você vai escolher como exemplo. Porque um preceptor ele pode te levar para 2 grandes caminhos. Um bom preceptor ele te leva para um caminho onde você faz a conduta certa, você segue muito bem aquela linha, ele te ensina realmente os caminhos bons. Só que tem preceptor que você vai acompanhar na sua vida, que você vai dizer, meu Deus do céu, que caos. Então, muito cuidado com quem você está escolhendo para ser seu exemplo nos dias de hoje. Às vezes você vai, dependendo do seu preceptor, desaprender. Então, duplo cuidado, tá bom? Com relação a estágio. Cuidado com quem você vai escolher para ser o seu exemplo. Cuidado com o certificado e a declaração. A grande maioria dessas declarações não são válidas. Outro ponto que eu separei aqui para vocês. Claro, o que é que eu preciso saber para poder estar construindo um estágio, para eu poder conseguir um estágio? E ter aí minha formação médica
e ter o desenvolvimento da minha educação, de ser um médico mais seguro. Então, um grande ponto para você começar a buscar estágios é que eu tenho essa dica para você. Institutos geralmente são abertos para estágio. Instituto de Oncologia, Instituto de Ensino e Pesquisa da Rede DEDOR, Instituto Nacional de Cardiologia. Então, veja hoje se no seu município não tem um instituto. E aí, o pessoal... Eu até anotei a pergunta aqui, eu vou ler para você aqui, ó. Tem uma pessoa que disse assim, Clara, como eu tô iniciando, eu acredito que eu terei dificuldade em fazer publicações e conseguir estágios, pois curso medicina em uma cidade considerada interior. Assim, menos hospitais e vagas para estágio. Isso aqui que eu li para você é um grande mito. Por que é um grande mito? Porque não é porque você tá no interior que não tem um instituto. Não é porque você tá no interior que não tem campo de estágio. Não, talvez você só não tenha encontrado ainda o local. Talvez você esteja aqui, ó, focado, vendo só o que está disponível pela sua universidade e não está encontrando as outras oportunidades que estão presentes para você. Então, olha, toma muito cuidado com isso. Cara, minha cidade é do interior. Eu tenho 100% de certeza como no seu interior tem um campo para você fazer estágio. Basta você abrir e sair da sua universidade. Mas geralmente os institutos eles são abertos a estágio. Então vamos colocar como exemplo aqui o Instituto Nacional de Cardiologia. Porque inclusive o Instituto Nacional de Cardiologia, ele é referência no Brasil para a determinação das diretrizes. Ele é referência para a realização de transplante cardíaco. Ele é referência. E ele tem estágio disponível, inclusive estágio remunerado. O Instituto Nacional de Cardiologia, ele fica no Rio de Janeiro. E ele é um estágio que remunerado, galera. Estágio remunerado, isso mesmo que você escutou. Então, você está vendo aqui a remuneração para medicina, certo? Ele liberou o tipo de vaga para médica, tá? Ele liberou 9 vagas. 9 vagas de plantões para uma carga horária de 20 horas semanais. Ele liberou uma bolsa de R$ 787,98, mas um auxílio de R$10 por dia para transporte. Então, veja bem, esse aqui é um estágio do Rio de Janeiro. Mas pode muito bem ter um estágio aí, ó, no seu município que você talvez não esteja buscando. Em um instituto que tenha no seu município. Só que o ponto interessantíssimo desses institutos, de como eles fazem a escolha de quem vai para ele. Então, dentro dos institutos, eles são locais de ensino. E são locais de excelência. Então, eles não têm espaço para todo mundo. Como você viu, são 9 vagas. E quem são as pessoas selecionadas? Então, eu quero que vocês leiam comigo o ponto 3. Regras específicas para a seleção. O candidato será avaliado através de entrevista, análise de currículo, lados e do histórico escolar atualizado. Então, para você estar presente nos melhores hospitais, nas melhores instituições do Brasil, você precisa ter um bom currículo, porque ele será analisado. Inclusive, esse edital que eu estou mostrando para você aqui, ele abre oportunidade de estágios nas unidades cardiointensiva clínica, na unidade coronariana e na unidade de terapia cardiointensiva cirúrgica. Olha a grande gama de oportunidades. Mas quem é que vai ganhar essa vaga? Quem é que vai ganhar essa oportunidade de aprender no centro de excelência? Aquele que tiver um currículo bom. Que tiver desenvolvido um bom currículo, será esta pessoa. E é por isso que você está me assistindo hoje aqui, se você está no primeiro período, do primeiro ao quarto período, eu tenho um aviso do meu coração para te dar. Comece a investir no seu currículo quanto antes, porque quando você chegar aqui no quinto período, no sexto período, no sétimo, oitavo, você vai querer fazer estágio. Você vai querer fazer liga acadêmica. Só que você só vai entrar para fazer parte desses estágios quando você começar a ter um bom currículo. Começar a construir esse currículo. Então, para estar nessas instituições renomadas, você vai precisar ter um bom currículo. E olha aqui o que o Instituto Nacional de Cardiologia ele cobra como pontuação no currículo. Extensão, estágio em hospitais públicos, monitoria. Lá embaixo não está disponível aqui, mas publicação científica está aqui disponível também. Está tudo disponível aqui. Então, para você estagiar nos melhores locais, você precisa ter um bom currículo. Porque o estágio, infelizmente, não está disponível para todo mundo. Outro ponto que eu quero separar para você aqui, isso aqui vale para todo estudante de medicina. Todo estudante de medicina pode participar disso aqui que eu vou falar agora. Todo estudante de medicina do Acre até a pessoa que está lá no Rio Grande do Sul.
Roraima, Nordeste inteiro, qualquer canto do Brasil, você pode participar. Porque existem programas nacionais de estágio. Existem uns 4 programas nacionais de estágio que qualquer estudante de medicina pode participar. E o que eu trouxe para você aqui hoje foi o Programa Nacional de Estágios da DNEM. Então você pode estagiar em hospitais extremamente renomados no Brasil inteiro por meio da DNEM, que é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. Ele é o órgão nacional que representa os estudantes de medicina. Internacionalmente, ele é representado pela IFMSA, mas nacionalmente nós temos a DNEM. E a DNEM, ela abre edital para você estagiar em São Paulo. Ela abre oportunidades para você fazer estágio em todo o Brasil. Do último processo seletivo que eles abriram, foram 289 vagas espalhadas no Brasil inteiro em diversas áreas da medicina. Em nefro, cardiologia, pediatria, terapia intensiva, várias áreas que você pode estagiar e está conquistando a sua formação de excelência. Como é que funciona o intercâmbio da DNEM? Então, eu falei para vocês que da vez passada que eles abriram um edital, eles abrem editais nacionais e internacionais. Então, se você quiser ir para a Suécia, tem como. Se você quiser ir para o Canadá, tem como. Se você quiser ir para a França, tem como. E como é que eles abrem um processo seletivo? Então, todo ano eles abrem esse processo seletivo. E como é que é realizada esta pontuação? Então, o processo seletivo para você conseguir essa vaga, ele ocorre por somatória de pontos. Ele começa por somatória de pontos. Então, tá aqui, ó. Ele está dizendo que vai pontuar participação em monitorias, ligas acadêmicas, projetos de pesquisa, PET saúde. Lá embaixo tem publicação científica e tem uns critérios de avaliação. Novamente caiu o quê? Novamente caímos na ideia do... Novamente nós caímos na ideia da análise do estágio. Novamente, mais uma vez, o que vai decidir se você vai ir para um estágio ou se infelizmente você não vai para um estágio é o seu currículo. Então, como eu falei, gente, é muito mais. É muito mais do que você querer só ter um bom currículo para residência médica e acumular pontos. Não, é sua educação médica. E olha aqui esse dado do CRM do Paraná. A maioria das escolas médicas brasileiras não observa critérios para oferecer a formação de qualidade. Estudo do CFM aponta que 94% dos cursos têm carências, em especial os cursos que foram abertos a partir de 2011. Somam 163 entre os 353 atuais. Relação de leitos por aluno é crítica em todo o país, incluindo o Paraná. Então, olha a situação. E é por isso que é imprescindível que você vá em busca de realizar um estágio. Eu peguei esse dado aqui e eu me assustei quando eu vi esse dado. Sinceramente, eu me assustei. Com 3 ações de erro médico por hora, o Brasil vê crescer polêmico mercado de seguros. Gente, eu fui pro congresso. Faz mais ou menos... Esse congresso que eu vi, esse mercado de seguros, vai completar mais ou menos 4 anos que eu fui para esse congresso. Foi um congresso lá no Centro de Convenções, no Ceará. Quando eu entrei para esse congresso, vai ter aquelas filas, né? Que você vai começar a pegar a lancheirinha, vai começar a pegar a amostra grátis, vai ter um lanche ali que os congressos dão. Gente, sim, eu adoro essas coisas. E você sabe, de graça, você vai correr para pegar o que você quer, de amostra grátis, de caneta, caderno. Eu sou a louca dos brindes. Eu fico na fila, eu pego uma fila gigante para pegar um brinde. Sim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu pego fila mesmo para pegar o brinde. E... eu lembro que eu tava pegando lá, eles estavam sorteando um picolé sorteando não, eles estavam dando um picolé da São Paulo. E do meu lado direito, assim, num stand, tinha seguro médico. Eu olhei para aquilo ali, inicialmente, aquilo me deu uma estranheza tão grande. Eu disse, meu Deus, seguro médico. Mensalidade do seguro médico. Eu acho que era R$ 2.500 a mensalidade do seguro. E aquilo me assustou de um jeito que eu disse assim, meu Deus do céu. É um seguro médico em que você tem um advogado caso você seja processado. Gente, você tem noção de quão sério é isso? É sério pra caramba. Então, valorize a sua formação como médico. Procure, sim, a excelência para que você consiga exercer a medicina da melhor forma possível. Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, para nós estarmos falando com relação a conseguir estágio, é que, Clara, eu tô no 5º período, não consegui realizar ainda. Clara, eu tô aqui agora... no 9º período ainda não consegui realizar estágios assim. O internato na minha faculdade é com um monte de gente, é tudo super lotado, gente pra caramba, gente do lado, gente do outro. Tô no internato, ainda tenho que dividir meu paciente com 10 pessoas. E eu tô chegando no finalzinho do curso e minha universidade ainda
Não surgiu nenhuma oportunidade na minha mão, eu não peguei a editada do Enem, eu não sabia, Ainda tem esperança pra mim? Sim, ainda tem esperança pra você. Porque existe uma modalidade dentro do internato que é chamado estágio eletivo. O que é essa modalidade? Basicamente, o MEC, ele regulariza com que 25% da carga horária determinada para o internato, isso é o MEC, isso não é na clara que eu tô dizendo pra você, não. Você pode ir lá no MEC e verificar essa normativa, tá? Ele determina que 25% da carga horária pode ser realizada fora da sua instituição de ensino. Então você pode escolher um hospital para você fazer um internato eletivo, que é um internato opcional, que o estudante de medicina escolhe para onde ele quer ir. Ele escolhe qual hospital ele pode frequentar. Então, por exemplo, você pode estagiar no Hospital Sírio-Libanês e fazer uma parte do seu internato lá. Se você estiver me assistindo aqui e você for residente de clínica médica, você pode fazer o seu estágio opcional da residência no Sírio-Libanês. Existe também essa possibilidade. Existe também essa possibilidade de você conseguir passar uma parte do seu internato em um hospital extremamente renomado. Isso é possível. E várias pessoas fazem. Mas sabe o que é que acontece? Ninguém fala como é que consegue. Porque as pessoas não querem dizer que 25% do curso de medicina você pode fazer por fora. E as pessoas que vão não repassam esse conhecimento. Olha que louco. Agora você tem que saber o caminho certo, a estratégia certa para você alcançar. E cara, qual é a melhor forma de você se preparar para os estágios? Qual é a melhor forma de você estar pronto para conseguir esses estágios que você falou agora? Estágios em programas nacionais, estágios em institutos, estágio eletivo. Você conseguir o seu programa nacional para estágio. A melhor forma de você se preparar é você começar a construir o seu currículo de hoje. Porque você não vai estar só investindo no estágio, mas na sua formação médica, em ser um médico mais seguro, chegar no internato mais preparado e de garantir pontos em um concurso extremamente concorrido que é a residência médica, por meio do seu estágio. Claro, esse estágio que você falou para o internato é pago. O Hospital Sírio-Libanês, ele tem dois grandes programas, tá? Ele tem dois grandes programas. Ele tem um programa Experiência Sírio-Libanês, que é um programa pago. Só que para você fazer o eletivo no Sírio, não é pago. Então você consegue, por alguns outros meios, estar presente nesse serviço sem precisar pagar para estar presente nesse serviço. Então é totalmente possível. Gente, um abração. Fiquem com Deus. Tchauzinho.